Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Comentário de Quinta. Hoje a gente vai trazer mais uma novidade para vocês. A gente tá todo mês, né? A cada 4, 5 episódios, enfim, a gente vai querer trazer um julgado um pouco diferente, né? Ano de eleição, 2024. A gente vai trazer questões relacionadas a crimes eleitorais, eventualmente também questões relacionadas a crimes econômicos, enfim, mais uma novidade nesse ano 2024, né? Cheio de novidades, como a gente já falou nos outros episódios. A decisão de hoje que a gente trouxe é relacionada a um crime eleitoral, é do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no inquérito 177, dígito 14 de 2016. Como são questões que não tem todo ano, assim, frequentemente, né, por ser questões eleitorais, enfim, não são decisões muito recentes, às vezes, né, mas sempre decisões importantes. E nesse caso aqui, né, ele é um que a gente achou bastante importante. Poder baixar aí um pouquinho, produção, para a gente olhar a ementa rapidamente aqui. Ó, é questão que ficou nas últimos dois pleitos eleitorais, nos últimos três, né? Se a gente pode contar 2018, 2020, 2022, ficou bastante importante, que é a questão da divulgação de fake news, né? De questões inverídicas relacionadas a candidatos. E nesse caso aqui, foi uma divulgação de fatos inverídicos na propaganda, né? Artigo 323 do Código Eleitoral, no Facebook e redes sociais. Então vejam que são questões totalmente recentes, relacionadas a redes sociais, a questões inverídicas, a eleição. Então esse ano temos uma eleição de prefeito, né? De prefeitura, né? E de deputados, enfim. Então temos aqui, ó, a ementa ela diz: divulgação de fotografia de almoço de confraternização religiosa, acompanhada de afirmação falsa de que se tratava de evento político em apoio aos então candidatos a prefeito e vice-prefeito. A ausência de elementos probatórios que demonstrem a participação dos investigados nos fatos. Então vejam que são questões recentes, de debates recentes. Nas últimas três eleições tivemos muitas questões relacionadas a divulgações de fatos inverídicos no pleito eleitoral. E como esse ano vamos ter mais um ano de eleição, a gente achou importante trazer uma decisão de crime relacionada à eleição, né? A crime eleitoral, né, André? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em ano de eleição, então o ano de eleição, ele, como todo ano de eleição, ali no segundo semestre, ele vai ser ocupado ali nas pautas por uma série de manchetes políticas e nas pautas criminais, eventualmente também por condutas do tipo. Sabemos que o Código Eleitoral, ele também tem condutas criminosas, então lá na parte final do Código Eleitoral, ele vai estar repleto ali de crimes que acabam sendo invariavelmente mais praticados quando a gente está falando de ano eleitoral, e um deles é esse, é do artigo 323 do Código Eleitoral. Permita que ler, ele é breve. Divulgar na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Então a gente está falando de um universo de fake news, né? Então não é o crime, não é a criminalização das fake news, mas é uma das condutas possíveis a serem aplicadas diante do eventual fake news. Tem uma pena branda de detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa, então não é algo, pelo menos se a gente for olhar pela ótica da gravidade da pena, que é ameaçador ali ao ponto de tolher a liberdade de alguém. E analisando aqui o caso concreto, a gente percebe uma prática que, veja, o ano era de 2016, mas a gente sabe que as fake news, elas só se tornaram, não só se tornaram, mas elas vieram ali numa escalada, se tornando muito mais perniciosas em 2018, 2020, 2022, né? Nesse universo, um caso típico de uma divulgação de fotografia de almoço, de confraternização religiosa, que foi veiculado em rede social como se tivesse sido um evento de campanha, um evento em apoio aos então candidatos prefeito a vice-prefeito. Aqui tem o segundo ponto.
que é o ponto aonde é que a gente consegue distinguir, né? Então, até que momento aquilo vira um evento de campanha ou não é um evento de campanha. Então, é uma margem também muito cautelosa. Daí a importância dos candidatos estarem bem assessorados, inclusive com assessoria jurídica de qualidade, para alertá-los em uma verdadeira compliance, né? Como se dissesse, olha, assim você age em conformidade com a lei. Assim você descumpre a lei. E aí você vai ter dor de cabeça. Ah, mas é só multa. Ah, a pena é branda, não vai ser preso. Sim, é verdade. Mas você vai ter um processo crime, você vai ser eventualmente fichado. Então, nada disso é algo desejável, né, para nenhum tipo de candidato. Então, nesse caso aqui concreto, por mais que tenha sido divulgado na rede social do deputado, e aí tem uma questão ali de fundo de competência, né, porque foi remetido até ao TRE, afinal de contas o envolvido era um deputado estadual, e aí deputados estaduais têm o seu foro no segundo grau, ali no Tribunal de Justiça, ou no caso do crime eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. Foi autorizado o inquérito policial, mas foi realizado o arquivamento. Por dois pontos que acabam se interseccionando. Um deles é que não ficou comprovado o ânimo subjetivo, então ali a relação de você perceber que a notícia era inverídica e mesmo assim postar. Vejam que, mais uma vez, o direito penal, né, sendo importante aqui Isso. das nossas análises, né? Exatamente, né? Então, o ânimo, o elemento subjetivo ali de mesmo uma decisão inverídica ser postada, ele não ficou comprovado, sobretudo porque, ele diz aqui, retirada a publicidade da rede social após 1 hora da divulgação. Tão logo noticiado não se tratar de evento de campanha. Então, acaba sendo um indício de que havia ali uma boa-fé, de que a pessoa não estava ali querendo, de fato, atacar a imagem do candidato, do prefeito, né, futuro candidato. E o segundo ponto é que foi afirmado defensivamente que as redes sociais elas eram manuseadas por um assessor, né? Então, na verdade, a veiculação da informação, no que tange ao deputado estadual em questão, não o afetaria, porque essa rede social ela era administrada por uma outra pessoa. E não ficou comprovado ali nenhuma espécie de anuência do deputado estadual, do titular da rede social, nenhuma espécie de ordem dele. Então, seria uma questão puramente restrita à figura do assessor. Foi assim que de fato aconteceu? Jamais saberemos. Né? Jamais saberemos. E se formos analisar sob a ótica da política criminal, eu diria que é até indesejável que a gente tenha essas brechas que vão ser corriqueiramente utilizadas para dizer não fui eu, foi meu eu lírico. Né? Então, na verdade, não fui eu que fiz, porque tem lá um assessor que administra, não sabia, fez tudo contra a minha vontade. Daí porque entendo eu que a título de política criminal seja importante a instituição da exigência de uma espécie de compliance. Você vai participar de uma campanha, a campanha ela é pública, envolve muito dinheiro, envolve muito interesse público, obviamente. Então a gente tem que saber como é que você está fazendo isso. Então há ali uma cartilha, há ali alguma espécie de compliance envolvido. Então você tem ali acordos, contratos que limitam a sua responsabilidade ou explicitam em relação aos envolvidos a responsabilização deles no caso de administração de suas redes, porque a gente tem que ver o lado do assessor também. A gente não sabe até que ponto o assessor ele recebeu ou não ordens e aí no final das contas tudo caiu nas costas dele, ou se de fato ele tinha liberdade, ele tinha iniciativa ou fez sem anuência do titular. Claro, a gente não pode fazer esse link direto com o titular, porque seria uma responsabilidade penal objetiva, né? Então, se a conta é dele, automaticamente ele é responsabilizado, mas a gente não pode permitir que haja brechas legais para se escapar facilmente ali das malhas da responsabilização dos malfeitos, dizendo não fui eu, foi meu assessor. E vejam que isso foi em 2016, né? Se fosse hoje em dia, eu acredito que não colaria isso foi o assessor, não foi, foi retirado 1 hora depois. 1 hora, pessoal, hoje em dia, a gente viu muito bem isso em 2022, né? Especialmente, 1 hora de fake news postada já viralizou e já tá na boca de todo mundo, no ouvido de todo mundo, na rede social de todo mundo. Então, as redes sociais, em 2016, elas não eram utilizadas como campanha, basicamente, era subsidiário, vamos dizer assim, né? Era um apêndice da campanha que era presencial e ainda nas redes de televisão e de rádio,
Mas hoje em dia, a partir de 2018, especialmente, as redes sociais são consideradas o principal meio de campanha eleitoral. E uma hora de colocação de uma eventual fake news já era. Já viralizou, já gravaram e já era. Então, eu acredito que isso daí, né, na época, foi colado, né? Deu certo, porque ainda não era o início da utilização das redes sociais como forma de campanha eleitoral, né? Hoje em dia, 2024, a gente já sabe muito bem como é que as redes sociais elas são utilizadas para campanha, especialmente para fake news, para utilizar da imagem do outro candidato, né, de forma negativa. Você pega um vídeo. Hoje em dia, o que me preocupa mais, André, em relação Deepfake. é deepfake. O que me preocupa mais é deepfake. E se vocês não sabem o que é deepfake, é você pegar a imagem de uma pessoa, o vídeo de uma pessoa e você colocar a voz dela, ela falando o que você quer que ela fale. Enfim, e é muito real, é muito real, é muito real. Então, assim, a campanha de 2024 de prefeitura, né, de deputado estadual, enfim, né, dos estados em geral e dos municípios, o que me preocupa mais são deepfakes. Então, é uma questão de fake news também e de tentativa de olhar a imagem do candidato e tentar colocar imagem negativa nele. Então, a gente tem que ficar atento porque existem crimes eleitorais, né, também, a gente às vezes esquece, porque eu acho que porque a eleição ela é a cada 2 anos, enfim, né, somente se preocupa muito com a eleição alguns meses antes da eleição, mas os candidatos eles têm que ficar atentos porque existem várias regras específicas e dentro dessas regras existem crimes que podem ser, né, feitos pelos candidatos ou pelos partidos políticos. Tu tem que ficar muito atento em relação a isso. Tanto o candidato que vai tentar colocar uma imagem negativa do outro, quanto o que recebe, né, alguma fake news relacionada a ele. Então tem que ser muito bem assessorado, inclusive juridicamente. Eu não consigo deixar de analisar sob duas perspectivas. A perspectiva da política criminal e a perspectiva do réu, do investigado, né? Eu acho que para a política criminal há mecanismos. Há mecanismos. Por exemplo, se você exige, se o TRE exige, o TSE exige, que todo vídeo veiculado, toda fotografia veiculada, ela tem algum registro de autenticidade, você blinda ali, você pelo menos minimiza substancialmente, que haja ali um dolo eventual. Que haja, não sei se é verdadeiro ou falso, mas quer saber, no amor, no jogo e na eleição vale tudo. Pá! Lança lá a fotografia, lança lá o vídeo. Por quê? Porque hoje a gente tem tecnologias que podem ser nocivas, como o Marcos está colocando, mas a gente também tem contra-tecnologias para poder detectar se houve alguma adulteração, alguma edição. E acredito que essa verificação a posteriori, ela é demasiadamente danosa, sobretudo ali no ritmo frenético de uma eleição. Então, exigir que isso seja previamente registrado, vou divulgar um vídeo, vou divulgar uma fotografia, está aqui o registro de autenticidade, porque eu já verifiquei e já posso afirmar que é autêntico, sob pena de responsabilização de quem não o faça, né? Não necessariamente uma responsabilização criminal, não necessariamente, exato. mas eu concordo. Exato. E segundo ponto, fica mais uma vez o alerta a candidatos, candidatas. Porque a gente tem hoje, a decisão é de 2016, como o Marcos disse, hoje o ambiente é um ambiente muito mais sensível ali à prática do que pode ser percebido como fake news. Então, ter ali um bom corpo jurídico que possa lhe alertar, que possa mostrar até onde se pode chegar e os cuidados que se pode tomar para evitar qualquer espécie de processo criminal, que é sempre um dissabor gigantesco, sempre é importante para que você possa atravessar essa campanha da melhor forma possível, né? Ganhando ou perdendo, mas sabendo jogar, né? Aqui parafraseando a música que não saiu tão literal aí, mas de alguma forma saiu. Vamos falar da mentoria? Vamos. Seguinte, estamos falando, você sabe, está acompanhando aí nossas redes sociais, você sabe que a gente vem divulgando informações da nossa próxima turma, nossa segunda turma da mentoria criminal, a turma 2024, pelo menos 2024.1, né? Quem sabe lançaremos aí também uma segunda mais adiante.
E como já dissemos anteriormente, não remodelamos, porque a primeira turma ela foi um sucesso. Foi um sucesso. Então o feedback ele foi fantástico. Então se a gente remodelasse completamente, a gente descaracterizaria algo que deu muito certo. Então a gente pegou ali tudo que deu certo, a gente melhorou ali o que dava para ser melhorado, a gente tentou colocar mais elementos que não estavam presentes para deixar o pacote bem recheado. E a nossa mentoria, a nossa próxima turma de mentoria criminal, a única turma de mentoria criminal em Alagoas, ela está prontinha aí para ser lançada. Então, vamos divulgar em breve, possivelmente até aqui nas informações do vídeo você encontre mais detalhes sobre a nossa live de lançamento. A gente vai lançar as inscrições para a mentoria criminal. Atenção, são 3 lotes. Será... Na live que a gente for fazer, será o lote promocional. Exatamente. Então fique atento na data que vai ser feita a live. É só para aqueles que estiverem lá durante a live que você vai ter acesso ao lote promocional, ao lote O Patrão Está Maluco. E você vai poder adquirir a nossa mentoria criminal com o maior desconto de todos nesse primeiro lote promocional, durante a realização da live, em data que vamos divulgar amplamente nas nossas redes sociais. O segundo lote ele tem um prazo um pouco maior, ali de mais ou menos 10 dias, uma semana, 10 dias, e aí a gente entra no preço cheio do terceiro e último lote. São poucas vagas, né? A gente não quer expandir isso para a gente pegar ali meio mundo de gente e não conseguir dar o trato personalizado que a gente conseguiu nessa primeira turma. Então, essa primeira turma acabou tendo até mais que 20 vagas, porque tivemos ali um erro no final, que acabamos contemplando mais de 20 pessoas, mas agora nós vamos nos ater ali ao limite de 20 vagas para tentar prestar esse serviço. É uma mentoria coletiva, mas uma mentoria coletiva com ares de individualidade, porque a gente faz questão de não ter uma turma gigantesca e não conseguir dar a devida atenção para cada um de vocês. Fiquem ligados. Pode tirar dúvida conosco, pode mandar lá direct, pode perguntar para a gente. Estamos também abrindo caixas de perguntas, tirando dúvidas mais amplamente, para que fique muito bem claro o que é essa mentoria, o que é que você recebe quando você adquire a mentoria e o que é que você pode usufruir dessa experiência que a gente está proporcionando a vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia e até quinta-feira que vem. Tchau, pessoal. Até quinta-feira.